Vaz resumos, nesta aula a gente vai direto ao ponto para abordar alguns aspectos fundamentais do processo civil, mais especificamente, os princípios inerentes à jurisdição. O foco aqui, pessoal, é a altíssima produtividade. Nada de enrolação, apenas o conteúdo técnico e cirúrgico necessário para gabaritar a matéria. Tópico 1. Imparcialidade e a vedação da antecipação de juízo. Olha só, no processo civil, a imparcialidade do juiz não é só um conselho ou uma mera recomendação, tá? Ela é um pressuposto fundamental de validade. É aquela regra de ouro absoluta que garante que o Estado juiz atue e decida com total neutralidade, entregando igualdade de tratamento de verdade entre as partes que estão ali litigando. Mas aí surge a pergunta: por que o sistema exige essa rigidez toda? A resposta é simples e direta. A gente precisa preservar a segurança jurídica e a confiança da sociedade no judiciário. O objetivo é bloquear, a todo e qualquer custo, que o juiz forme ou manifeste uma convicção prematura que acaba influenciando o fim da lide bem antes da hora certa no processo. Agora, atenção máxima a essa pegadinha clássica. As bancas simplesmente amam colocar as chamadas boas intenções de um lado e o dever absoluto do outro. A lei orgânica da Magistratura Nacional é super clara e proíbe expressamente que o juiz antecipe a opinião dele sobre o mérito. Então, grava isso. Mesmo que o magistrado tenha aquela nobre intenção de fechar logo um acordo ou garantir uma duração razoável do processo, antecipar a opinião viola o dever absoluto de imparcialidade. Essa regra jamais se curva a finalidades utilitaristas, sem exceção. Vamos visualizar isso na prática forense. Imagina uma audiência de conciliação. O magistrado, na melhor das intenções para forçar um encerramento rápido, acaba sugerindo ali abertamente que uma das partes está com a razão. Bingo! Nesse exato segundo, ele compromete totalmente a sua isenção e já vira alvo de arguição de suspeição. A imparcialidade, repito, é inegociável. Tópico 2. Dinâmica jurisdicional. Inércia, impulso e estabilidade. A jurisdição brasileira tem um ritmo bem particular. Lá no nascedouro dela, a regra que manda é o princípio da inércia. Basicamente, o processo civil só dá a largada pela provocação da parte interessada. O Estado não age sozinho. Só que, atenção aqui, uma vez provocado, o desenvolvimento do processo dali para frente segue o impulso oficial, ou seja, ele passa a ser empurrado diante pelo próprio Estado. E por que a estrutura foi desenhada dessa forma? A chave aqui é o princípio da demanda. O sistema é feito assim para impedir que o Estado saia por aí perseguindo interesses particulares sem que o verdadeiro dono daquele direito manifeste essa vontade de um jeito claro e inequívoco. O Estado fica na dele, aguardando ser acionado, mas a partir do momento em que é chamado, ele pega as rédeas da tramitação. Fica de olho bem aberto agora porque temos duas armadilhas perigosas em prova sobre a estabilidade do procedimento. Primeira armadilha: se o processo estiver suspenso, é terminantemente proibida a prática de atos processuais. E qual é a única exceção que salva a questão? Apenas atos de natureza urgente para evitar o perecimento do direito. Só isso. Segunda armadilha crítica: uma sentença condenatória de mérito nem sempre coloca um ponto final na relação processual, viu? Se a parte não cumprir a condenação voluntariamente, o processo simplesmente avança para a fase de cumprimento de sentença. A relação jurídica ali mantém sua unidade, só muda a chave para a etapa executiva. Tópico 3. Competência absoluta e a modificação do polo processual. Ao protocolar uma ação, entra imediatamente no jogo a regra da perpetuatio jurisdicionis. Esse termo em latim nada mais é do que a regra determinando que a competência seja fixada e cravada de forma definitiva no exato instante em que a demanda é ajuizada. É a nossa garantia de previsibilidade no sistema. Só que, como quase tudo no direito, essa regra não é blindada a tudo. É obrigatório dominar o porquê de existir uma exceção importantíssima quando falamos de competência absoluta em razão da pessoa, e o motivo é constitucional. A Constituição Federal reserva estritamente para a Justiça Federal o julgamento de qualquer causa em que a União ou suas empresas públicas federais figurem como interessadas. Quer ver como isso cai matando na prova? Imagina a seguinte situação prática: uma ação de reparação de danos contra uma companhia estadual de saneamento rolando lá na Justiça Comum. No meio do caminho, o controle dessa empresa é adquirido pela União. Sabe o que acontece? Modificação automática da competência absoluta. O processo tem que ser empacotado e enviado obrigatoriamente para a Justiça Federal. A natureza jurídica da parte atrai essa nova competência na hora, não importa em qual fase processual os autos estejam. Tópico 4.
O contraditório como garantia de influência e não surpresa. Olha, o princípio do contraditório sofreu uma evolução gigante na nossa lei e na doutrina. Sabe aquela ideia antiga de que era só um simples direito de resposta? Esquece. Hoje a gente lê isso como um dever rigorosíssimo de consulta. O pródigo bate o martelo na proibição absoluta de decisões surpresa. O juiz simplesmente não pode decidir com base em um fundamento ou documento sem dar antes a chance das partes se manifestarem. E qual é a razão de ser de toda essa mudança normativa? A resposta é garantir a efetividade real do processo. A ideia é que os litigantes deixem de ser meros espectadores esperando a sentença cair do céu e passem a participar ativamente da formação do convencimento do juiz. Eles precisam ter o poder de influenciar, de forma técnica e verdadeira, o resultado final. O processo vira um ambiente de diálogo jurídico limpo e leal. Ignorar essa regra traz uma consequência pesadíssima. Imagina que o autor junta um documento novo super relevante logo depois da fase de instrução. Aí o juiz, apressado, já profere a sentença baseada direto nesse documento, sem dar prazo nenhum para outra parte. O que acontece aí? Uma nulidade insanável. Acabou. A decisão judicial tem que ser sempre o resultado de um debate prévio entre todos os envolvidos. Tópico 5. Condições da ação e a legitimidade para postular. Para o judiciário entregar aquela resposta tão esperada, é indispensável preencher as famosas condições da ação, que são o interesse processual e a legitimidade das partes. E muito cuidado com este detalhe na hora da prova. O interesse processual pode ser puramente declaratório. É perfeitamente normal e cabível acionar o judiciário só para atestar se existe ou não uma relação jurídica, ou até mesmo só para confirmar a autenticidade de um documento, sem pedir condenação nenhuma de ninguém. Mas por que o judiciário exige essas condições, como a legitimidade e o interesse, com tanta rigidez técnica? O objetivo claro do legislador foi evitar o uso abusivo e totalmente desnecessário da máquina pública. É um filtro absoluto para barrar aventureiros, ou seja, pessoas que simplesmente não têm um vínculo jurídico real e concreto com o problema que estão levando ao juiz. Além disso, é essencial ter na ponta da língua o contraste entre a regra geral e a exceção sobre quem pode atuar no processo. A regra geral clássica diz que ninguém pode pleitear em nome próprio um direito que é de outra pessoa. Mas aí vem o pulo do gato, a substituição processual. Estas são exceções bem raras que precisam estar expressamente autorizadas na lei, onde a pessoa faz exatamente isso, defende um direito alheio, mas agindo de forma excepcional no próprio nome. E segura essa última pegadinha fantástica sobre legitimidade para postular. Na substituição processual, o substituto está lá puxando a fila do processo, certo? Mas o verdadeiro dono do direito, que a gente chama tecnicamente de substituído, não toma um cartão vermelho automático. Ele tem a faculdade garantida de intervir no processo, entrando como assistente, justamente para garantir e proteger o interesse direto dele naquela lide toda. Para a gente fechar essa aula direto ao ponto, fica aqui uma reflexão estratégica sobre toda a estrutura do nosso sistema. Se a jurisdição é de fato o poder máximo do Estado para resolver conflitos, será que essas regras e princípios tão rigorosos que a gente viu são só limites burocráticos? Ou eles são, na verdade, a própria fundação que dá legitimidade, segurança e justiça? Compreender essa arquitetura não é só para marcar o X certo, é a chave definitiva para o domínio completo do processo civil. Bons estudos!